Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Corta Pra Gol, podcast criado por nós, o grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais variados assuntos sobre esse esporte da bola oval. Hoje estou aqui, eu, Berg e Hulk, e gostaria de agradecer a vocês por dispensarem 2 minutinhos da sua atenção para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que, além do YouTube, nós também estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Segue a gente lá, que a gente vai gostar pra caramba. Compartilhe com os amigos, deixa o joinha e etc e tal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo e para o episódio, né? Vídeo não, episódio. Como vocês já sabem, tivemos a primeira rodada do Wildcard agora da NFL, no domingo, com jogos excelentes e jogos não tão bons assim, né? Que a gente vai falar agora. Mas, como um todo, foi muito bom esse super Wildcard, como o nosso amigo Berg falou no último podcast. Para começar essa nossa análise dos jogos, vamos começar com o primeiro jogo de sábado, né? Que foi um jogo, até posso dizer assim, né, Hulk? Foi até surpresa, porque o Buffalo estava muito favorito pelos especialistas e o jogo foi muito duro, né? Decidido no final, né, Hulk? O que você achou desse jogo? Edu, tu me permite um parênteses rapidão? Claro. Hulk, desculpa, Hulk. Só muito rápido, só assim, aqui, agora a gente tá com eu e Hulk nesse podcast, a gente não tava junto em podcast, fazia vários episódios, e Hulk Berg é uma rusga que a gente trava no WhatsApp todo dia, todo santo dia a gente discute opiniões diferentes e tal. Então a gente vai aproveitar hoje que a gente tem só 6 jogos e vamos usar todas essas narrativas aí, opiniões, e vamos descascar aqui no podcast, não só tanto uma análise técnica do jogo não, beleza? Claro, perfeito, melhor então, ainda. Aí a gente começa por Colts e Bills. Desculpa, Hugo, só pra lembrar, foi 27-24 Bills, né, jogando em casa. Vai, continua. Isso. Bom, para começar, né, já falando desse jogo, esse jogo realmente mostrou o que é a diferença do playoffs de NFL para a temporada regular, né? Que você falou que foi um pouco inesperado, mas assim, sabendo das duas defesas que, como vieram durante a temporada, eu já esperava um jogo pau a pau. Mas realmente me surpreendeu que foi um jogo bem elétrico, assim, deu para prender bastante a atenção, né? E eu tenho que me torcer aí para dar o crédito ao Josh Allen, porque eu peguei 2 jogos para ver dele durante a temporada regular só, e eu até então estava com aquele pé atrás de reconhecer. Até uma das rusgas que a gente tem, eu e Berg, era em relação ao Josh Allen, porque eu tinha um certo pé atrás, assim como o Tanner eu tinha antes também, né? O Josh Allen, eu fiquei com essa implicância, eu peguei 2 jogos para ver dele, não achei grande coisa, ficou meio que aquela pecha do Ken Newton branco, né? Que é o cara que é um corredor e tem um braço forte, mas não tem tanta visão de jogo. Só que nesse jogo só deu ele, a verdade foi essa. Ele teve um momento ali que, bom, no fim do jogo, na hora de fechar, que o Bills passou uma boa parte do jogo ganhando, né? Na hora de fechar, ele tomou um sack que quase atrapalhou todos os planos do Bills na pós-temporada, quase acabou com a própria vida ali dele, a narrativa do Josh Allen na pós-temporada. Só que o coach, seguindo aí o modelo do Frank Wright e Philip Rivers, vindo do Chargers, né? Que gostam muito de perder, eles conseguiram deixar essa com o Bills, né? Teve assim, do que eu tô falando do Frank Wright, teve aquela conversão para a 4ª descida logo no início do jogo, né? Que não tinha dado 10 pontos ainda para o Bills e ele já estava tentando. Bom, teve 3 descidas e não conseguiu converter de dentro da red zone. Aí, ao invés de tentar o field goal, ele quis fazer o touchdown, né? E mas no fim das contas, faltaram 3 pontinhos no fim do jogo, né? O adendo só que eu quero falar para te cortar, desculpa te cortar, é que o Philip Rivers perguntaram sobre esse lance para ele no intervalo do jogo. E ele falou que, como o ataque do Bills é um ataque muito explosivo, poderoso, para você jogar contra o Bills, você tem que arriscar, você tem que fazer ponto. Pois mas esse foi o argumento que o Berg deu no momento do lance, né? No momento que a gente estava vendo o jogo, o Berg falou, pô, eu gostei, porque tem a chance de ser um shootout, mas eu não tinha essa visão, assim. Eu acho que o Bills teve jogos que fez bastante ponto, mas a minha impressão, assim, totalmente subjetiva, é que a maior parte do jogo do Bills é baseado na defesa deles, e assim, o ataque também estava andando bem, mas eu não vi o Josh Allen fazer muitos shootouts por aí. Então, eu acho que eu preferiria ter entrado já botado ponto no placar, né? Com claro certeza, não, fez falta. Tem aquele negócio de ver depois, né? Chega no final, é fácil falar da decisão, né?
É lógico. Porque se tivesse sido touchdown era outra história, mas enfim. Teve o field goal perdido do Rodrigo Blankenship também, né? Que nosso amigo Hulk, nosso amigo Rosca gosta muito dele. Tem até uma camisa dele, enfim. Mais chances que o Colts teve, né, de chegar junto, que não conseguiu porque realmente a defesa do Bills estava com tudo, né? Foi realmente superior e teve mais facilidade de segurar o Rivers do que o Colts com o Josh Allen. Berg, o que você tem a dizer aí desse jogo? Cara, eu tenho uma polêmica aqui pra gente largar, porque eu quero ouvir a tua opinião, que obviamente vai estar errada sobre isso. Sacanagem. Cara, é uma coisa assim que me irrita um pouco, que não falam tanto dessa narrativa. Mas eu queria perguntar para vocês, especialmente para ti, Hulk, que acompanha a carreira do nosso amigo aí há muito tempo, o Philip Rivers. Fazedor de filho. Eu pergunto assim, qual é o momento icônico, qual é o momento memorável deste rapaz em playoffs? E por que eu digo isso? Eu gosto dele, eu sei que a mídia toda gosta dele, os torcedores gostam dele, porque ele ele foi a carreira toda, uma grande parte da carreira ele foi top 10, ele não tem os Super Bowls do Eli Manning nem do Big Ben, mas ele foi um quarterback durante toda a carreira muito melhor que o Eli Manning, num time não tão bom, não tinha defesa, mas eu pergunto assim, qual é o momento memorável dele, uma virada dele em playoffs, e esse jogo ele jogou bem, ele fez um bom jogo, eu me impressionei com a atuação dele, em nenhum momento eu disse, olha aí, é Philip Rivers. Não, eu falei é Philip Rivers, mas pro positivo, porque ele converteu terceiras e longas durante toda a partida, ele botou o time nas costas dele quando precisou, ele mandou bem, mas não ganhou. Então assim, eu fico pensando, para as pessoas, que eu acho que não é o teu caso, que acham que ele é um Hall of Famer, porque com certeza Eli Manning e Big Ben vão acabar entrando, certo ou não, essa discussão é outra, qual é o ponto para ele ser um Hall of Famer? Qual é o momento dele em playoff pra gente falar? Sim, eu concordo 100% com você, cara. Eu não acho que o Philip Rivers teve realmente momentos icônicos em pós-temporada nenhum. Não tem. Eu que sou torcedor do Chargers, eu acompanhei por muito tempo e não tenho, tirando as memórias que eu tenho, são mais dele perdendo pro Tom Brady do que dele ganhando alguma coisa mesmo, né? De pós-temporada. E esse jogo eu acho que foi mais um desses jogos, assim, por mais que você tenha falado que ele jogou bem, eu acho que futebol de playoff é mais para o quarterback tomar as rédeas da situação mesmo, assim. Para quem tava vendo o jogo, o Josh Allen tava pulando da tela praticamente, assim, a gente não conseguia deixar de olhar para ele. O jogo do Colts foi muito mais baseado na corrida, por exemplo. O Jonathan Taylor estava correndo muito bem, o Nyheim Hines também muito bem. O Philip Rivers, ele estava naquele negócio, dava umas pingadinhas certas e tal, mas um exemplo aqui de estatística, eles tiveram praticamente o mesmo número de passes completos, Philip Rivers com 27 e Josh Allen com 26, só que o Philip Rivers com 10 tentativas a mais, com 46, e o Josh Allen com 35. Em jardas também foram parecidas, né? Josh Allen 324 e Philip Rivers 309, e os dois com o mesmo número de touchdowns, com dois lançados, né? A questão é que a dinâmica do Josh Allen correndo, enfim, e as próprias situações de jogo, acho que chamaram mais atenção pro Josh Allen. O Philip Rivers me pareceu meio apagado, e sai de uma forma que, assim, o Philip Rivers já com aquelas histórias de pensando em ser a última temporada e tal, pendurar a chuteira, eu acho que não faria nem jus à carreira dele. Talvez fizesse, né? Porque realmente foi essa água com açúcar que foi esse jogo, né? Assim, terminar exato. com um jogo tão sem graça, assim, de playoff, né? Mas eu acho que realmente o Philip Rivers não é um jogador que aparece muito mais do que isso, assim. Ele é um jogador icônico pelo tempo que ele ficou na liga jogando um bom futebol, mas para pós-temporada eu acho que não foi grande coisa realmente. Eu posso falar que ele é muito azarado, coitado, também, né? Muitas das vezes jogou com o tal de Thomas Eduardo, né? Assim, que fez com que ele perdesse. Ele é um cara guerreiro. Eu lembro no jogo dele no Patriots contra o Chargers, que ele jogou com o 2007. joelho, o joelho estourado. O joelho estourado, meu irmão. Lembre-se que é uma derrota.
E assim, até eu vou tentar mais polêmica, porque essa não rolou polêmica, o Hulk concordou comigo. Mas o Hulk falou um negócio bem interessante aí sobre o Josh Allen, que ele estava pulando na tela. E é uma narrativa que eu trouxe pro nosso episódio de previsão desse jogo, que assim, eu achava que ia dar Bills, porque esse jogo, na minha visão, ia ser um jogo duro, ia ser um jogo que as defesas iam aparecer muito. Desculpa, Bidu, te cortei, né? Foi mal, cara. Não, foi mal, só porque tu pegou bem o gancho que eu tinha utilizado e acabei te cortando. Desculpa aí. Mas voltando, ia ser um jogo duro entre os dois times. E aí o que ia prevalecer, na minha visão? Era o poder de improviso do quarterback. Improviso, seja ir para a segunda ou terceira leitura, ou improvisar no pocket, que o Josh Allen faz tão bem. E querem mais um exemplo melhor de improviso do que o Josh Allen transformar uma jogada de corrida em uma jogada de passe. Cara, aquilo foi impressionante. Não existe quarterback. Eu não consigo imaginar outro quarterback sem ser talvez um Lamar Jackson Mahomes, fazendo talvez. aquilo. O que o Josh Allen fez foi, ele pegou uma power, uma jogada que tem o guard fazendo um pull, né, o guard da esquerda indo bloquear na direita para uma corrida, e ele não conseguiu, não abriu o buraco, e ele lançou para um terreno que estava meio perdido ali depois de perder um bloqueio ou algo assim. Então, assim, isso é um poder de improviso. Lançou caindo ainda, né? Lançou caindo, tava caindo para trás e lançou tudo errado. Cara, então uma coisa assim, é uma coisa muito, muito incrível a atuação do Josh Allen nesse jogo. Eu acho que fez jus à temporada excelente dele, e o Philip Rivers ficou para trás aí. Se terminar a carreira assim, eu acho que foi um término de carreira melancólico. O contrato do Rivers com o Colts foi 1 ano só ou foram 2 anos? Vocês lembram? Não lembro. Eu não sei, cara. Eu acho que é 1 ano só. Tenho quase certeza que é 1 ano só. Eu acho que o esquema era para fazer ano a ano mesmo. Eu acho que esse é 1 ano só, sim. Tanto é que ele falou que não quer jogar em outro time. Agora, ele é muito azarado, né? Você vê, assim, acho que foi a primeira vez na história, assim, essas questões de estatística, que um time sem turnover, com mais de 450 jardas totais, perde um jogo no playoff. O Colts jogou certinho, só que como o Hulk falou no começo, ao que parece, aquela decisão de tentar a quarta descida quando poderia chutar, fez falta no final. Também que é muito mais fácil falar no final. Não, mas tem outra questão que eu tô pensando agora, desculpa, Berg, mas assim, o próprio Philip Rivers ter falado isso, que contra o Bills ele tinha que ter arriscado mais, então talvez fosse um erro do game plan ali, né? Porque eles o game plan foi muito conservador, foi muito mais corrida do que o Philip Rivers lançando a bola para tudo quanto é lado, que a gente sabe que ele consegue. Mas se o foco dele era fazer, né? Se o plano era tentar mais é o furacão chegando aí, Katrina. É o furacão dólar libra. Que são os cachorros do Berg. Voltou. Fala, Hulk. Que efeito especial, né? Sensacional. Não, mas é que se a proposta era tentar fazer muito mais pontos, não precisava ser numa conversão. Tudo bem, poderia ser na conversão também, mas que tivesse um game plan mais aberto, né? Que até quando o coach estava atrás do Bills, eles tentaram voltar com a corrida. E entrou, isso que é incrível, né? Quando todo mundo achava que seria passe, tava Nyheim Hines e o Jonathan Taylor descendo a lenha na defesa do Bills. Foi bem interessante mesmo. Agora, temos que lembrar também que a quarta descida que eles tentaram, que eles erraram, foi aquele drop ridículo do menino do Rosca, né? Bem lembrado. Eu não diria drop ridículo. Tá, mas foi um drop. Ridículo. Não foi ridículo. Porque a gente teve um drop ridículo no Saints e Bears, que a gente vai chegar lá. Mas a bola foi deu briga. O que deu briga é se era drop ou não. A minha questão é que, como eu aprendi, da forma como eu aprendi, se você encostar 2 mãos na bola, é drop. Só que realmente a bola estava muito à frente do Michael Pittman, que o Philip Rivers acabou tomando pressão na jogada e acabou flutuando a bola um pouco mais na frente dele. Assim, realmente era uma bola muito difícil. Só que, já tendo o Michael Pittman feito o ajuste necessário, jogado o corpo, botado as 2 mãozinhas na bola, aí a gente espera que ele consiga voltar com a bola para ir pegar, né? Espalmou a bola e jogou para fora. É por isso que eu acho que é drop. Cara, eu não tenho a menor dúvida que foi drop, porque a bola raspa em pelo menos 6 dedos dele, 3 em cada mão, pelo menos isso. E a bola não estava uma bola forte, então ele tem que pegar. Não é um drop ridículo, tipo, meu Deus, entregou o jogo, mas ele tinha que ter pego aquela bola, só isso. Show! Perfeito, foi um jogaço, né? A gente pode terminar esse jogo falando que foi um jogaço, e vamos ver
qual será o futuro de Felipe Rios, além de fazer... E vamos ver se ele vai fazer mais algum filho esse ano também, né? Pode ser também que ele faça o 10º também, né? Tem 2 vindo aí, gêmeos. Não Gêmeos? falamos só não falei do Stephon Diggs também, né? Que o Stephon Diggs, mais um jogaço, né? A diferença que ele fez no Bills realmente é assim, ele tá levando o Josh Allen a outro patamar que a gente não sabia que ele tinha, né? Surreal. Verdade. Ele foi um achado, foi uma first pick bem gasta, né? Aquela questão que a gente sempre falou, né? Vale a pena pegar? Vale. O impacto que ele teve... É tão raro ter um free agent que faz esse impacto todo, assim, muda o rumo da franquia, né, cara? E parece que ele voltou a ter vontade de jogar, né? Porque nos últimos anos dele no Vikings, ele deu aquela caída. Parecia que agora renovou aquela vontade dele. Não, realmente. Perfeito. Show. Vamos então para o segundo jogo de nossas análises. Vamos só trocar aqui, porque para a gente fazer o Berg Hook, cada um jogo. Vamos para o último jogo de sábado. Thomas Edward Brady foi até o Washington com seu Tampa Bay e ganhou do Washington Football Team. Berg, o jogo foi mais difícil, parelho, também porque é que a gente falou, né? O jogo de playoff normalmente é muito mais difícil do que esperado. 31-23, um bom jogo do menino dono da cervejaria, né? O Heineken. Cara. Cara, esse jogo para mim foi interessante muito pela atuação do Heineken. Heineken, né? Heineken, o Heineken assim, sem N. Exatamente. Cara, eu achei interessante porque é o seguinte, eu tava dando esse jogo como totalmente um blowout, porque não é normal um quarterback que não teve nenhum start, ou teve um start na vida, fazer um jogo bom contra um time do Tom Brady. Eu sei que ele não joga contra o Tom Brady diretamente, o Tom Brady não joga na defesa, não é cornerback nenhuma porra assim, só que eu esperava que ele não tivesse, o ataque do Redskins não tivesse poder de fogo para competir com um ataque liderado pelo Tom Brady, mas teve, e o Heineken jogou muito bem, teve uma atuação muito boa, e aí é bacana a gente pensar assim, o que é o efeito dominó. O Doug Peterson, que foi demitido hoje, é bem lembrado. Bomba, foi demitido hoje. Ok. Exatamente. Cara, ele pode ter iniciado uma carreira aí bem interessante do Heineken. Tô dizendo que o Heineken é estrela? Só pra quem não sabe, Doug Peterson head coach do Philadelphia, que fez aquele tank, né, que perdeu o jogo pro Washington, entre aspas. Isso só pra lembrar quem não sabe quem é. Vai, desculpa te cortar. Não, perfeito. O Doug Peterson quis perder o jogo contra o Redskins e deixou o Redskins nos playoffs. Beleza, aí teve atuação aí, por isso que teve atuação do Heineken, porque o Alex Smith estava machucado. Mas o que eu tô já falando do Heineken? Eu não tô prevendo que ele vai ser estrela ou starter anos e anos, né? Não é isso. Mas eu acho que acho que esse jogo dele em playoffs contra uma muito boa defesa do Bucks, garantiu aí pelo menos 5 anos de contratos para o Heineken, seja reserva, seja titular, seja terceiro reserva, mas garantiu 5 anos para esse cara na liga, que normalmente ele teria 2 anos, então máximo 13 de sairia. Então, assim, acho que foi bem bacana a atuação dele. Fala aí, Hulk. Cara, realmente a pérola desse jogo aí foi a atuação do Heineken, porque acabou sendo um jogo de NFL Playoffs mesmo, né? Acabou sendo um jogo que não teve mais de uma posse no fim das contas. O Washington estava lá no jogo até o final. E o Heineken jogou muito bem, assim. O que eu ia falar é que eu acho que ele tem real chance de continuar no Washington, assim, até pensando em titularidade, eu acredito, assim. Eu acho que ele ganhou uma moral no vestiário ali muito grande. Claro que vai depender muito da vontade do Alex Smith, se ele vai ter de voltar ou não. Mas, assim, eu acho que ele já, com essa participação, já deu uma moral para ele para ter uma vaguinha garantida ali. Eu concordo com você, que ele pode ser que tenha mais 4 anos na liga ali. Ele já estava na liga há 4 anos, né? Sem ter 5 anos, né? Entrou em 2015, jogou por Vikings, né? Texans, Carolina, em 19 inclusive, para mim, 19 agora ele nem jogou, nem tava na liga. Voltou para a liga agora em 2020. E com o Alex Smith, a maior parte das pessoas já achava que o Washington não ia conseguir fazer um jogo duro com Tampa, né? Aí quando vai com um backup, aí que não pensa mesmo. Quer dizer, aí que foi a parte interessante dos playoffs, né? Sim. Logo contra os Bucks, com essa defesa maravilhosa. Uma coisa um pouco... Fala, Bidu. Eu quero jogar para vocês uma... E como é que foi o duelo Chase Young com o Tom Brady? Deu Tom Brady, óbvio, né? O Chase Young foi bem marcado ali, né? Muito bem falado isso aí, né, cara?
Cara, isso aí pra mim é uma coisa que eu não consigo. Eu acho um clichê tão bobo na NFL, mas tão bobo na NFL, esse clichê do todo pass rusher, edge rusher, que seja. Todo mundo da DL que entra na liga perguntam: quem você quer sacar? Quem você quer sacar? Aí todos os idiotas, todo mundo fala, assim, 90% fala Tom Brady. Tom Brady. Que é o mais difícil, né, cara? Pra quê? O cara lança em 0,3 segundos. O cara lança só passe curto. O cara não toma sec. É muito raro ele tomar um sec, tomar uma porrada. É muito raro. E aí bota ele nos playoffs. E ele vai lá e double down, né? Ele repete aquilo que ele falou na pré-temporada. Tom Brady. Cara, é um cara que já não precisa de muita motivação extra, né? Que essa é a principal questão que eu fico, assim. Porque meu lema foi... Eu tinha o Flávio Skin, alô Flávio Skin, saudações do Niterói Warriors, fez um cardzinho de jogador que a minha primeira coisa que falava era cala a boca e joga. Por que você vai dar munição pro outro cara ficar... ter mais motivação para jogar contra você? Eu sei que o Chase Young não falou de propósito aquelas coisas que eu quero o Tom Brady, mas a questão é que tem um monte de microfone ali querendo pegar a próxima notícia. E a partir do momento que pegou ali, o Chase Young passou a ser o número 1 no game plan do Bucks. Tanto é que eu já achava que isso ia acontecer, de jogar um tight end pro lado dele. Botaram o Gronk ali, deixou só para bloquear, só para parar o Chase Young. E aí, realmente, não teve um sack, né? Ficou cantando de galo e até essa machucou ainda. E até foi uma rodada bem interessante, né? Porque teve várias mostras desse exato comportamento, assim, né? De você ficar cantando vitória antes do... Nem cantando vitória, mas, assim, dando munição pro seu adversário ter mais motivação, né? Aí o Chase Young tomou, né? E que nem tu falou, Hulk, ele não foi... A gente sabe o Chase Young aqui, ele não é nenhum... metido, diva, o cara é super hard worker e tudo mais, mas ele respondeu que ele queria sacar o Tom, tipo assim, que nem eu falei na pré-temporada, é o Tom Brady. Cara, chamou uma atenção pra si e foi marcado. Cara. E foi agora anulado. um outro ponto sobre o jogo que me chamou muita atenção foi que, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas a minha impressão foi que esse time do Bucks, perdão, esse playbook do Bucks no ataque, modo de jogar, tá cada vez menos Bruce Arians e cada vez mais Tom Brady. O Bucks foi sem o jogo, dúvida. não todo o jogo, mas quase, assim, eu arriscaria aqui dizer 70% do jogo com heavy set, né, vários tight ends, pelo menos 2 tight ends em campo, não fez aquele esquema do Bruce Arians de abrir o campo e espalhar receiver e passe longo, justamente para não expor o Tom Brady, que é o que o Patriots faz desde 2012, eu acho, 2013 com o Tom Brady. Então me pareceu assim, o Bruce Arians meio que abrindo as pernas, dizendo, não, peraí, agora é pra ganhar. Agora vamos parar de brincar, vamos jogar sério agora. Claro, assim. Agora deixa o Gold fazer o que ele sabe, né? Exatamente. Teve muito passe curto do Tom Brady, que nem eu já falei, várias formações com 2 tight ends, com o Cameron Brate, excelente Cameron Brate, e o Gronk. Então, assim, muito mais parecido com o Patriots do que a gente estava vendo antes. E outro destaque desse jogo é o AB, Antonio Brown, apareceu bem de novo, tá voltando com tudo. Mike Evans já tava de volta nesse jogo, mas agora com AB tendo relevância nesse time, eu acho que tá bacana, hein? Acho que tá com... Cara, esse roster do Bucks tá enjoadíssimo, né, cara? Porque você vai pensar, pô, mas os caras deixaram o Gronk parado, sem receber, pra bloquear. Cara, mas você tem o Cameron Brate do outro lado pra receber. Aí, fora os receivers, sem falar nos receivers, que você tem Mike Evans, Chris Godwin e Antonio Brown ali a qualquer momento, né, cara? São 3 recebedores totalmente fora de série, né? Mas 2 running backs que eles ainda têm o luxo do Fournette, por exemplo, de ser o segundo running back deles, né, cara? Isso que eu ia falar agora. Eu falo isso agora. E uma defesa all-pro, né? Praticamente a defesa toda. Eu só ia falar isso agora. O Berg falou tanto do Fournette que o Fournette caiu quase 100 jardas nesse jogo, né, Berg? Não, mas peraí. O detalhe do Fournette. Deixa eu dar um adendo aí do Fournette, e aí o Hulk, que sabe mais de running back que eu, se pronuncia. Mas eu quero só, assim, uma coisa que eu vejo no Fournette, assim, eu até falei com o Padre, nosso ilustre amigo aqui, que é torcedor do Bucks, o Fournette me pareceu, assim, um running back profissional, norte-sul, sem brincadeira. A OL abria 2 jardas, ele entrava 2 jardas, caía na terceira, beleza. Ele não brincou em serviço, é um cara com experiência de playoffs, uma ótima experiência, diga-se de passagem, com o time do Jaguars em 2018, mas, assim, cara,
não se espera, hoje em dia não se espera absolutamente nada do Fournette. Ele, para mim, se caiu na vala totalmente comum. Por exemplo, assim, ver um Fournette jogando, ver um Camara jogando, ver um Cook jogando, ver o Christian McCaffrey jogando, é outra espécie de ser humano. O Fournette é uma coisa assim, olha ali, 6 jardas, ele ganha 6 jardas, como qualquer running back na liga, qualquer. Ele não é nada especial, nada. Isso não, que a impressão que me passou. Desculpa, o Sonny Michel ganha 2 quando tem essa possibilidade. O Fournette pelo menos ganha assim, 6. Voltando àquela história do Giants lá, pra mim, bota o Wayne Gallman nesse jogo, ele teria ganho as mesmas 93 jardas que o Fournette. Minha visão. Sonny Michel teria ganho 70, a minha visão. Tá, essas visões com poucos vieses, né? Vieses. Não, cara, eu falei o Wayne Gallman, mas beleza, não, eu concordo. Tipo, just a guy, né? Tipo isso. O Rodio tá o quê? O Rodio tá qualquer, né? Quem? O Rodio tá com Covid? Tá machucado? O Rodio? O Ronald Jones. Não vi, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque ele não jogou. Não jogou, realmente. Quem souber, comenta aí corrija nossa falha aí. Daqui a pouco o padre vai falar. Não. Mas fala aí, o Hulk, tu não acha que ele tá, tipo assim, total um cara que, como qualquer outro running back da liga, e de novo, a OL do Bucks é muito boa, então um running back especial, que existem running backs especiais na liga, teria feito um jogo muito melhor que ele. Sim, eu concordei, assim, eu vou dar uma última colher de chá pro Fournette e esperar a segunda temporada dele, se o Brady de fato for ficar, que aí vai dar uma chance de que essa temporada foi muito esquisita, né? Ele chegou do nada, talvez, assim, dando uma off-season para ele. Se ele voltar dessa mesma forma como ele estava, aí eu desisto dele, porque realmente tava meio que just a guy, assim, as jadas que a linha ofensiva dá, ele pega, mas nada de grande coisa, assim, até o Ronald Jones realmente eu acho que tava correndo melhor do que ele, assim, a impressão que eu tenho. Sim. Para um cara que era para ser o LeBron James dos running backs, né, o hype que ele teve. Mas basicamente, quem tá também é o Le'Veon Bell, né, que a gente falou no último podcast, que o cara também jogou no Chiefs e também foi preterido pelo teto do Damian Williams. Acho que ele nem teve tanta carry assim, né? Mas também porque não mostrou muito serviço, né? Mas enfim, acho que dá mais ou menos no mesmo balaio, né? Show! Fechamos? Vamos pro outro? Fechamos, vamos pro outro. Terceiro jogo, Los Angeles Rams foi até Seattle e desempatou, ganhou do Seattle Seahawks. Meu amigo Hulk, a OL e Russell Wilson vai ter pesadelo com essa DL do Rams, né? Então, o terceiro, que na verdade foi o segundo, né? Foi um jogo, eu achei bem interessante também. Foi mais amarrado do que eu gostaria de ver. Um jogo de playoff, eu gostaria de ver um jogo com mais aberto, né? Mais pontuação. Mas o Rams estava jogando com o quarterback reserva a princípio, né? Com o Wolford, que veio de tirar o menino de Wall Street lá para poder jogar. E de Wall Street. Acabou sendo machucado pelo Jamal Adams e ainda teve que entrar o Jared Goff no D9 de pós-operatório, no 9º dia de pós-operatório do dedão direito. Que é o cara lança, teve que entrar, quer dizer, que é o que ele lança. Aí complica a vida do quarterback, né? Aí já tava de um lado, já tava isso, do outro lado foi o Russell Wilson sendo parado pela defesa do Rams, que, por sinal, a gente tem que fazer um parênteses aí, um asterisco para falar da defesa do Rams. Às vezes é difícil da gente ver, assim, por que o jogo tá chato, por que o jogo tá preso, por que não tá entrando, mas essa defesa do Rams tá sensacional, assim, o que é a linha deles, assim, tem o Aaron Donald como sendo o cara mais forte, mas todos ali, os 4 na linha, mais o Leonard Floyd ainda, os 4 são muito bons, não é só o Aaron Donald, tanto é que ele estava saindo direto porque estava machucado, e a linha continuava atazanando o Russell Wilson. E a principal arma do Russell Wilson, que é o DK Metcalf, que estava fazendo uma boa temporada até, chegou a ser comparado aí por colegas aí, comparado a Megatron, um dos melhores receivers da história, contra o Jalen Ramsey, pela terceira vez, ele não aparece como esse Megatron, assim, apesar dele ter terminado estatisticamente com quase 100 jardas e 2 touchdowns, né? É isso que eu ia falar. Tendo sido
Um dos touchdowns foi uma broken play, né? Uma jogada quebrada, aquela jogada que não dá pra... todo mundo tá achando que vai pegar o Russell Wilson passa por baixo da perna de alguém, aí daqui a pouco tá todo mundo aberto, e foi um touchdown molezinha para 40 jardas, que é metade das jardas do DK Metcalf nem foram dele mesmo, né? Foi essa jogadinha aí. E é isso que eu ia falar, porque às vezes, se você vê só pelo stat, parece que ele teve um jogo não perfeito. Diz o que foi o jogo, né? Exatamente. Não diz o que foi o jogo. E teve um touchdown no final também, que, bom, tem um mérito, né, da dificuldade que eles estavam correndo atrás, mas o Rams estava praticamente fechando o jogo já estava mais de 2 postes na frente quando ele fez o placar. A questão é que o Jalen Ramsey na frente do DK Metcalf tá mostrando realmente que valeu a pena ter ido para o Rams, porque é um diferencial, assim. O DK Metcalf consegue normalmente dar fumo nos outros quarterbacks, passar na frente, abrir do jeito que for, fica sempre aberto. Contra o Jalen Ramsey não tem essa facilidade. Aí o Russell Wilson fica perdido tanto com o número de sacks que ele toma, como por não ter a principal arma, né? Acabou sendo o Lockett, que também, por sinal, é um excelente recebedor, e apareceu em algumas vezes muito, muito bem no jogo, só que era muito difícil o Seattle sustentar o drive, talvez até pela linha ofensiva também um pouco mais fraca. O que até, assim, é difícil da gente falar do Russell Wilson, da temporada dele, né? Comparar, por exemplo, com o Josh Allen da vida, porque parece que o cara tá sozinho jogando ali, né? Que o Seattle não tem nem linha ofensiva, nem defesa, né? Foi uma coisa assim, o Russell Wilson parecia que estava se esforçando, não conseguia pontuar, aí chegava o quarterback reserva do Rams, também não fazia nada, e enfim, saiu logo no início do jogo, enfim. E o Jamal Adams foi excluído do jogo, não, né? Com a porrada que ele deu, né? Não foi nem falta, mas aí eu, vendo alguns comentários de Instagram, fiquei me questionando, assim, será que foi necessário? Porque o Taylor Heinicke... não, perdão. John Wolford. Ele, na verdade, ele pulou de cabeça para frente, né? As regras que protegem o quarterback servem para quando o quarterback dá o slide, quando ele dá aquele carrinho com a perna na frente. Ele indo com a cabeça para frente, ele tá como um corredor. Então ele pode tomar toda a porrada que a regra permite. A questão é que ele já estava quase caído já, entendeu? Eu não sei se merecia o Jamal Adams descer para dar porrada. Eu entendo que é assim que se faz com o corredor, mas é foda, é complicado a gente ver um cara indo pro hospital por causa de um lance que o Jamal Adams não tirou nenhuma jarda dele, né? Assim, se ele não tivesse batido no cara, ele ia cair praticamente no mesmo lugar, né? Cara, assim, eu não achei falta. Eu odeio o Jamal Adams, odeio. O cara não foi maldoso, o cara não foi pra assim, bater o cara foi bem baixo, né? Eu acho que ele tenha ido. Ele foi bem baixo e ele bateu com o ombro na cabeça do John Wolford, vendo o replay. Aí toda aquela câmera lenta do mundo, frame por frame, parece que o Jamal Adams tá olhando assim, ele já está caindo, agora é minha chance. Tu vê, não, cara, o negócio a gente já jogou aqui, sabe que é 100 vezes mais rápido do que tu fica olhando aquele frame por frame. Não, cara, é um negócio que acontece. A verdade é que o erro foi do Wolford de ter ido com a cabecinha pra frente, né? Porque... cara, enfim, pô, eu não achei nem um pouco maldade. Inexperiência, né? Pode falar que é a experiência do cara, né? Talvez, né? O cara... talvez, não sei. Ninguém talvez tá reclamando seja gula também, tava muito guloso, né? Se ele fosse um running back, ninguém ia estar falando em falta. O running back não faz slide, né? Agora é justamente um recurso para proteger o quarterback, ele não usou. Exato. Ele não usou. Então, assim, se fosse um running back, ninguém ia estar dizendo assim, mas pegou na cabeça dele. Cara, é o jogo. Mas, enfim, deixa eu só dar meus 2 centavos sobre esse jogo. Cara, é engraçado que, assim, a galera que quer se fazer de entendida de futebol americano, tanto aqui quanto lá fora, fala assim, não, um jogo de pontuação baixa é um jogo lindo para as defesas. Cara, todo mundo gosta de um jogo de defesa até ter que ver um jogo de defesa. Esse jogo de defesa foi um jogo chato. É um jogo chato de ver. Eu adoro defesa. Eu sempre preferi jogar na defesa. Eu acho legal de ver as coisas da defesa. Mas, assim, tu quer ver um jogo, tu quer ver os pontos. Tu quer ver... Cara, então não foi um jogo bom do final de semana, mas o ponto do Hulk sobre o Jalen Ramsey foi excelente, porque Jalen Ramsey é um cara, para mim, que vale... Sim, 2 first round pick. Ele pega o DK Metcalf, que estava numa temporada assim. Excepcional. Eu vi gente falando nele de top 5 para MVP. Eu cheguei a ler isso em algum lugar. É uma coisa assim, ele teve um Slow, uma ascendência muito grande nessa.
Slow, entrega o microfone pro Berg, por favor. Não, mas assim, o Jalen Ramsey anulou ele de novo. Anulou não porque ele teve, sei lá, 11 catches, mas poucas dessas foram em cima do Jalen Ramsey, né? E tu vê direitinho, cara. Tu vê direitinho o Jalen Ramsey sendo uma sombra do DK Metcalf em quase todas as rotas de DK Metcalf. Então, acho que é excelente o destaque aí pro Jalen Ramsey. E, pro Jalen Ramsey. Agora, o outro ponto aí é essa defesa do Rams, cara. Eu vinha falando já há muitos jogos, já que a Rams tinha a melhor defesa da NFL, ou perto das melhores. Tudo começa pelo Aaron Donald, que acaba com qualquer jogada. Ele se machucou, né, no jogo, né? Saiu até... se machucou, mas eu acho que ele vai voltar, Bidu. Não, sim, foi só uma... Cara... Uma costelinha, né? Eu já errei tanto nesse podcast, tanto, já errei. A gente tá aqui com a nossa ilustre mãe de Ná, que ganhou os palpites da temporada regular, mas eu já errei tanto, só que desse jogo eu falei exatamente como ia ser. Eu não me importava se ia ser se ia ser John Wolford, se ia ser Jared Goff, eu tinha certeza que ia dar Rams, porque essa defesa do Rams tá muito boa e o ataque do Seahawks tá horrível. A OL é horrível e a defesa é horrível. Pode dar 6 first round pick pro Jamal Adams, ele não é um game changer. Eu achava que ele era no início do ano, tá errado. Ele é simplesmente um edge rusher leve. É isso que ele é. Ele é um linebacker que joga ele é um safety, um linebacker que joga de safety. Cara, ele não outside linebacker que joga de safety. Né? É isso. Eu botei o palpite no Rams também, mas confesso que eu fiquei com bastante pé atrás. Foi o jogo que eu fiquei mais dividido. Teve outro jogo. Eu errei 2 jogos, né? Inclusive, só que eu não fiquei tão dividido como eu fiquei nesse, pelo pé atrás de apostar contra o Russell Wilson, que é a posição que a gente mais valoriza, né? Aí a gente olha, porra, quem é o quarterback do Rams para fazer frente ao Russell Wilson? Mas na verdade não é isso. A questão primeiro lugar, é a defesa, porque a defesa do Rams não vai deixar o Russell Wilson jogar. E a defesa do Seahawks tem essa capacidade? A defesa do Seahawks não tá com essa presença que a do Rams veio. Né? Inclusive foi desculpa, Bex. Inclusive foi um excelente jogo do Kenny Akers, né? 100 e poucas jardas corridas, sabe? Assim, correu como ninguém. E o jogo do Rams entrou muito por isso. O cara corria, a defesa do Seahawks não conseguia parar, tanto que o Jared Goff teve nem 200 jardas passadas. E foi a vitória justa, assim dizendo. Mas é isso que eu trouxe também. Eu sei que eu tô só falando aqui que eu acertei, mas esse jogo eu fui na mosca mesmo. Quem que eu vi dar o blueprint dessa vitória? E podem falar o que quiser de clubismo, eu não me importo. Deu a planta, né? Não, mas é que deu a planta do negócio, porque foi assim, o Giants com uma defesa bem pior que a do Rams, uma defesa boa, mas bem inferior a essa do Rams, a fórmula foi muito clara, e aí tá a alusão do John Wolford ou meio Jared Goff, uma alusão a esses jogadores com uma comparação, né, com o como é que é o nome dele? O McCoy. Colt McCoy. Colt McCoy, obrigado. Colt McCoy, que jogou pelo Giants naquele jogo. Ele começou do início ao fim. E a planta do jogo foi essa mesma. Foi a defesa, deixou o Russell Wilson perdido, porque a secundária do Giants atuou bem naquele jogo. A DL caçou o Russell Wilson e ele não tinha para onde ir. E aí eu vi exatamente esse mesmo desenho no jogo contra o Rams. Mas, sinceramente, eu achei que faltou um pouco de criatividade do Sean McVay, assim. Eu vi, no primeiro lance que eu vi o bootleg do Jared Goff, que ele finge que vai dar na corrida e continua e corre para primeira descida, eu falei, descobriram que o Jared Goff consegue correr também. Eu achei que eles iam aproveitar mais isso. Quer dizer, já que o Goff não estava conseguindo lançar, bota ele para correr, bota ele para fazer screen pass, bota ele para fazer passe de 5 jardas. Mas não, eles estavam tentando constantemente o passe fundo, que a bola dele tava um pato morto, cara. Tava saindo horrível, horrorosa. Eu acho que eles não correram porque eles só tinham o Jared Goff, não tinha mais QB reserva. Então, mas assim, parou. A gente não pode também tirar o mérito do cara, né, cara? O cara tá 37-0 quando o cara termina o intervalo ganhando. Não é, mas não é questão de tirar mérito. Não, sim, eu, como torcedor, queria ver umas chamadas mais criativas diante da dificuldade que o Jared Goff tava de lançar a bola no fundo. E eu também acho também interessante que o Aaron Donald hoje... também não teve beleza, ganhou, né? O Aaron Donald de hoje tem 15 sacks em 15 jogos contra o Russell Wilson. Que isso. Eu acho que o Russell Wilson deve ter pesadelo. E quem tá indo nesse mesmo caminho é o Leonard Floyd, né? Que é o OL
o outside linebacker Jogou muito também. do Rams. Dois sacks. E essa temporada já teve 7 sacks contra o Seattle. É um que é praticamente um ex-bust também, né? É, exatamente. Então é isso, Enfim. né? Agora vai ser interessante, então, o Jalen Ramsey contra o Davante Adams. Vai ser um bom jogo, né? Que o Rams vai pegar o Green Bay, né? Interessantíssimo. Vai ser um jogo bem interessante de se ver. É verdade. Mas ok. Algo mais ou vamos pro outro? Próximo. Vamos pro outro. Próximo, então. Jogo de domingo. Primeiro jogo de domingo. Baltimore Ravens e principalmente Lamar Jackson tirou a zica, foi até Tennessee e se vingou do ano passado. Ganhou de 20-13 do Titans. Berg, parece que a defesa do Ravens conseguiu segurar o Derrick Henry, né? Pois é, cara. Esse jogo, para mim, foi um dos mais... Desculpe. Um dos mais interessantes da rodada. Talvez não o melhor, mas mais interessantes, cara. Porque tinha muitas narrativas no ar, assim, nesse jogo. Essa rivalidade que os dois times adquiriram nos últimos anos, ou no último ano, né? Depois daquela derrota inesperada do Baltimore pro Tennessee, nos playoffs passados. Aquela história agora no meio dessa temporada de ir pro logo do time adversário, e teve briga no meio do campo. E eles fizeram isso, né? Você viu? Que eles fizeram isso depois na vitória, né? Agora, né? O Baltimore. Mas, assim, tinha muitas narrativas. Outra narrativa bem importante, bem chave desse jogo era do Lamar Jackson, que não corresponde quando na altura do momento, por exemplo, em playoff, né? Que ele teve 2 jogos e 2 derrotas. Mas eu devo admitir, assim, que eu achava essa narrativa um pouco exagerada, porque a primeira atuação dele de playoff, ele recém tinha virado titular, sei lá, fazia 6 jogos, tinha virado titular, jogando muito bem, mas aí desapareceu no jogo de playoff, né, contra o Chargers, o primeiro. Aí Sim. O segundo foi uma super decepção, que ele não jogou bem de fato e tal. Ele era o MVP, né? Ele era o MVP, foi uma decepção. Mas daí para dizer que um cara de 25 anos com 2 jogos nos playoffs não corresponde ao momento, é um pouco... foda. Mas tinha outra que eu achava um pouco mais interessante, mais importante, talvez, que é mais objetiva do que subjetiva, mais de fato do que psicológico, era que o Lamar Jackson nunca tinha ganhado um jogo que ele ficou atrás pelo menos 10 pontos no placar. E eles fizeram isso contra o Titans. E aí, para mim, isso deixou bem claro, assim, uma força, assim, a psicológica do Lamar Jackson que eu não tinha reparado tanto, eu não esperava tanto, porque eu não tenho dúvida que ele pensou nisso. Eu não tenho dúvida que ele pensou, puta que pariu, mais um jogo de playoff que eu vou perder, mais um jogo que vai 10 pontos no placar, eu não viro. E ele baixou a cabeça e usou de todas as armas dele, porque eu odeio essa coisa de running back, quarterback, corredor, que tem que mostrar que é passador também. Não, botou todas as armas que ele tinha, baixou a cabeça e botou o time nas costas, cara. Fala aí, Hulk. Mas ele, inclusive, falou essa questão depois da interceptação dele, ele virou para um dos treinadores e falou, não, esse jogo não vai ser igual ao ano passado, não vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, realmente teve essa questão da resiliência psicológica, Isso, bater no peito, perfeito. de bater no peito e falar, não vai ser assim, não, me recuso a fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado, né? Exatamente. E realmente... E realmente aí ele voltou a ser o Lamar, né, cara? Voltou a ser o Lamar, assim. Termina de falar, porque eu vou acabar entrando no mérito do jogo. Tá, é que tem um delay, aí quando o Hulk para de falar, eu falo, fala aí. Ele tá dizendo pra eu falar também. Então, aí para os dois. Aí eu vou terminar, então, aí o Hulk espera o delay e fala. Mas, cara, outro ponto aí do Bidu, que ele falou no início aí, pra introduzir o jogo, é que a defesa do Baltimore conseguiu parar conter o Derrick Henry. Isso eu achei mais interessante, cara, mais interessante mesmo, assim, porque me chamou a atenção, porque a defesa do Ravens mandou bem, de fato, parando o Derrick Henry e pressionando o Tannehill, pressionando muito bem o Tannehill. Conseguiu fazer muito efetivamente as duas coisas. O Patrick Quinn atuou muito bem nesse jogo, mas assim, pro final do jogo, a maior narrativa para mim, a coisa mais interessante do jogo foi que a galera tá pensando assim, aquele drive para virar o jogo do Tannehill, que ele foi interceptado, até lembrando, não foi interceptação, a culpa da interceptação não foi necessariamente do Tannehill, ele ia lançar aquela bola, o cara tava marcado, não foi uma decisão tão boa, mas o receiver tropeçou e o Tannehill foi interceptado. Mas a galera pensa assim, aquela interceptação acabou com o jogo.
Não acabou com o jogo, porque naquela interceptação faltava 2 minutos e meio e Titans ainda tinha timeouts. Então, o que eu quero dizer com isso? O Ravens disse assim, vamos correr com a bola, o Titans sabe que a gente vai correr com a bola, mas a gente vai conseguir queimar o relógio mesmo assim. Ou seja, o Ravens mostrou que é um time que corre com a bola e corre muito bem com a bola, mas no mais difícil das situações, que é assim, eu quero acabar com o relógio aqui. Tu sabe que eu vou correr, eu sei que eu vou correr, mas eu vou correr de qualquer jeito. E foi isso que eles fizeram. Counter, option com o Lamar Jackson. Um jeito eles deram que eles conseguiram 2 first downs, se eu não me engano, e acabaram com o jogo com o seu ataque. E não foi necessariamente a defesa que acabou com o jogo. Foi uma atuação excelente do ataque do Ravens. Eu vi muito, eles usaram muito o fullback, né, naquela saída do fullback para lateral, no flat, que várias terceiras descidas curtas que o Lamar Jackson conseguiu a bola com ele. E assim, eu tava vendo aqui, cara, o Derrick Henry só correu 40 jardas, ele teve a média de 2,2 jardas por tentativa. Isso eu não lembro de um jogo assim dele. Cara, é exatamente isso que eu ia falar, que não das estatísticas, mas assim, não dá pra diminuir o feito da defesa do Rams, que Total. Talvez eles tenham dado a planta aí, o cara que foi o líder das 2 últimas temporadas, é uma coisa raríssima de se ver na NFL, mais Rams de 2 mil... Não. Ravens. Ravens. Eu tô dizendo do Derrick Henry ter sido líder 2 vezes em jardas corridas na NFL, raríssimo, mais de 2.000 jardas corridas na temporada, e foi o primeiro time que realmente segurou de verdade. Não é segurar dar 98 jardas de corrida, não. Se parou e o Derrick Henry não estava andando. E assim, é uma coisa difícil que a gente não viu nenhum outro time fazendo isso. Eu ouvi na transmissão o Chris Collinsworth, acho que era o Chris Collinsworth falando que, bom, a tática do Ravens praticamente era fechar todos os gaps e fazer o Derrick Henry correr lateralmente, né? Que aí ele não chama atenção pela velocidade, apesar de ser rápido, não é o melhor atributo dele, e tomar tackle de lado, ele não consegue atropelar tanto como quando ele entra ali pela meiuca, né? Aí, o que para mim faltou, que para mim é o próximo passo do quarterback, é isso, que é fácil ser um bom quarterback quando o jogo corrido tá entrando. Mas e aí? Anulou o jogo corrido? Agora que a gente quer ver cadê o quarterback, né? E assim, pode falar o que quiser do Tannehill e rodar de 500 formas diferentes. A questão é que ele não apareceu. Ele alguns passezinhos entraram, mostrando que ele é um bom quarterback, só que para deixar no playoff, eu acho que ele precisaria de mais. Mas eu acho que teve muito mérito também da DL. Ele não teve tempo nenhum. Não tirando o mérito. Nenhum. Não. A defesa do Ravens é excelente. Assim, tem ótimos cornerbacks, ótimos jogadores marcando os receivers. A linha defensiva também muito boa. E até linebacker, o novato, o Patrick Quinn, tá jogando bem também, né? E assim, é uma defesa chata. Eu falo pra você, eu não vi o jogo inteiro, mas o pouco que eu vi do jogo, quando já tava. Depois que o Titans abriu 10-0, eu comecei a ver o jogo. Quando o Ravens virou o jogo, eu vi que parecia, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, que as jogadas do Titans estavam todas sendo manjadas pela defesa do Ravens. Não teve nenhum play action que entrou. Tipo, primeira para 10, todo mundo esperava a corrida do Derrick Henry. Não sei como, eles não conseguiam fazer um play action para mudar. Então, quando tinha o play action, o DE já estava dentro em cima do Tannehill, já os receivers marcados. Mas essa que é a questão, né, cara? Então, assim... O ataque do Titans não era muito imprevisível. Eles sempre faziam a mesma coisa. A questão é que ninguém parava a mesma coisa. Não tinha chegado uma situação como essa do Derrick Henry não conseguir 2 jardas toda a corrida. Não, mas é bem por aí, cara. Eu vou te falar que é muito mais de execução do que game plan. Porque eu vi, ninguém me contou, eu não li, eu vi no playoff do ano passado, era 4ª para 1, todo mundo na linha de scrimmage, cover 0, todo mundo na linha de scrimmage do Ravens, o Titans com a bola, todo mundo do estádio sabia que a bola ia pro Derrick Henry, 4ª para 1, e ele ganhou 59 jardas. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Então, foi muito mais questão de execução, e o Ravens ter sentido o seu ego ferido por aquela derrota cachapante do último playoff,
e eles jogaram para matar o Derrick Henry. Realmente, o Derrick Henry era parado atrás da linha de scrimmage, aí ganhava uma jarda porque ele é um monstro, mas o contato vinha atrás da linha de scrimmage seguidamente, ele caía para frente porque ele é um monstro, mas eu vi ele ganhando jarda com todos os buracos bloqueados, só não aconteceu nesse jogo porque eu acho que era realmente questão de ego mesmo pro Ravens. O Titans e o Ravens esse ano, quem ganhou? Foi o Titans? O jogo foi lá em Baltimore, que deu aquele problema. Titans. O Titans ganhou, né? Será que o Titans entrou com salto meio alto, já que ganhou o jogo do ano passado, era o favorito? Eu não ia nem dizer de salto alto, o que eu ia dizer era da motivação do Ravens, que por ter sido provocado, que é mais um jogo dessa rodada que rolou provocação. Eu esqueci de falar do Seattle e Rams, que o Seattle, depois de ganhar a rodada, o Jamal Adams apareceu lá fumando charuto na press conference, falando, quer dizer, gastando a onda ali, que também bota motivação pro Rams. Mas, claro, enfim, já tá ano passado desse, e tem ano passado de outros jogos, o Chase Young com Tom Brady, aí chega esse de novo, que o Ravens teve a motivação a mais, porque o Titans chegou na casa deles e ficou nessa de dançar em cima do logo, né? Aí tomou de volta e o Ravens esperou terminar a partida para ir para cima do logo do Titans. Né? Exatamente. Cara, mas assim, falando desse negócio de motivação, Hulk, é muito engraçado que tu mesmo falou que os times, eles pegam qualquer coisa para usar de motivação, qualquer coisa. Certeza. E esse do Jamal Adams, realmente, ele fuma o charuto lá com total prepotência, não sei o quê, mas em nenhum momento ele falou assim, o Rams mostrou quem era, ou o Rams não sei o quê, nenhum momento, mas ele fumou o charuto prepotente. Mas ele tava falando, nós somos os campeões da divisão, né? Tipo assim, nós ganhamos a divisão, tá, mas aí você tem que jogar com o Rams de novo, e aí? Não, é fato, só que ele não tá... Ele não é uma provocação necessariamente. Não tá tirando assim, onda com a cara do cara, né? Isso, só que... Não faltou com respeito, tipo isso. Exatamente, só que o Rams de fato usou isso. É fato, não é especulação, porque o Jared Goff, com certeza disso tá falando, o Jared Goff falou assim, na conferência pós-jogo, ele fala assim, não, então eles estavam, depois do jogo que eles ganharam, eles estavam lá fumando charuto, tipo, como se fosse assim, vai fumar charuto na minha cara. Não cara, pode, é engraçado, né? Que eles usam tipo, qualquer caramba, coisa. Fumou charuto, cara, eu não posso deixar isso acontecer. Se perde do Cam Newton, o cara vai dizer na semana seguinte, depois de ganhar, ele fala assim, eles ganharam da gente, o cara tava de chapéu falando lá. Qualquer coisa mesmo, né? A gente sabe disso, né? Qualquer coisa serve de motivação. Perfeito. Agora, então a gente vai ter agora Baltimore contra... Eu ia perguntar pro Berg se ele acha que o playoff Lamar continua ou se foi só um flato. Cara, eu vou te falar, eu acho que continua e eu acho que continua pra caraca, porque eu tô prevendo aí um shootout, vamos falar disso mais no meio da semana, mas... Nem precisava entrar mesmo no próximo, só se você achava que o playoff Lamar veio pra ficar, né? Eu acho que vai dar playoff Allen. Mas a gente fala isso no meio da semana. Não importa. Vamos pro próximo, então. Então vamos pro próximo jogo. Para muitos, a maior surpresa do wild card de ontem. Cleveland Browns deixou de ser Cleveland Browns. Foi até Pittsburgh e ganhou de 48-37. Eu acho que não vai ter TikTok, né, Hulk? Browns é Browns, né? Esse daí foi o auge dos jogos de rivalidade, né? Dos jogos de provocação, assim. Com certeza. Porque já tirando os TikTokers aí do time dos Steelers, que tava aí o Juju e o Chase Claypool, já tirando essa ondinha que eles estavam, o Juju entrou numa de dar entrevista no início da semana. Quer dizer, vamos começar pelo início. Vamos começar que o Browns estava com um problema já com o Stefanski, o head coach, estava com Covid e não ia poder ser o treinador. Eles não puderam treinar durante toda a semana. Quer dizer, tinha toda uma questão social sobre isso, né? Sobre o time não estar bem preparado para jogar, como que seria. Mas aí, por cima disso, os caras vão entrevistar o Juju e ele fala, Browns é Browns, né, cara? É só aquele... todo mundo com a cara cinza, né? Todo mundo tem a mesma cara ali, tem os dois caras que são bons, mas no fim das contas vai ser o mesmo Browns de sempre. Quer dizer, aquela história, né, cara? Deu a motivação. Assim, os caras já estão
dando a vida no playoff, mas o cara dá uma coisa a mais que a vida pra jogar, dá a honra do cara, fala agora que a gente é um monte de grey faces, a gente é um monte de Zé Ninguém, agora a gente não vai deixar você jogar. O Juju até terminou com um jogo estatisticamente favorável, só que o Steelers já abriu dando 21 jardas de graça, 21 pontos de graça pro Browns no primeiro quarto. Eu acho que foi a primeira vez que foi recorde da franquia em playoff. Abriu o jogo com um fumble de snap patético, que foi TD direto do Browns. Aí a bola voltou para os Steelers. O Big Ben foi interceptado e o Browns fechou com o TD de novo. Quer dizer, começou lindamente para o Browns o jogo já, né? O Steelers ficou meio perdido. Por mais que o Big Ben tenha conseguido voltar para o jogo razoavelmente, já estava abalado. E aí o Browns já estava numa outra vibe, né, cara? Que o Baker Mayfield chegou e não deixou parar o trem. Assim, jogou bem, né? Belo jogo dele. Bem, por mais que tenha sido mais devagar o resto da pontuação, conseguiu se manter à frente. Aí o Corvette, quem tá botando? É Berg? Essa era a musiquinha, né? Que deixou o Juju, conseguiu ficar o cara mais odiado da NFL praticamente. É o curso de coach ao contrário. Como você ir do ápice ao ódio por Juju Smith-Schuster. Como conquistar pessoas, como fazer amigo e influenciar pessoas. É o contrário, cara. Impressionante, cara. Cara, o cara conseguiu ser odiado, cara. Mas eu não consegui entender, e eu vou falar, eu no podcast de previsão, eu falei, vai dar Steelers e eu quero que dê Steelers, porque eu não gosto de negócio de coitadinho, de zebra, não é comigo. Cara, eu mudei de opinião no meio da semana, quando eu vi a declaração do Juju Smith-Schuster. Como é que o cara... Mas assim, se eu sou colega de time, se eu sou um defensive tackle, eu quebro a perna desse jogo e falo, cara, olha só, eles já vêm como coitadinhos, já vêm como azarão, eles já vão jogar o jogo da vida deles e tu pega e diz assim, Browns é Browns, eles vão jogar o jogo inteiro pensando, Browns é Browns que eu vou matar. Exatamente, cara. Por que fazer? Cara, mas é surreal o cara ter uma cabeça dessa. TikTok aí dessa dancinha de Corvette, que ele ficou com essa cisma, com essa merda de dancinha aí. Uma criança, cara. Então eu te pergunto, meu amigo Berg. Eu te pergunto, desculpa, Hulk, só para que Berg goste dessas. Berg, desde quando o Browns não ganhava um jogo de playoff? 94, né? Exatamente. Quem era o técnico? Bill Belichick. E quem era o coordenador defensivo? Nick Saban. Nick Saban, eu ia falar agora. Eu tava no mute. Antes de ir pra LSU ainda, né? Bizarro, né, cara? Baker Mayfield não era nascido na última vitória de Baker Mayfield agora ganhou o recorde, se igualou a Michael Vick, como ambos são os únicos escolhidos na primeira rodada, os únicos QBs escolhidos no first overall que ganhou o primeiro jogo de playoff. Chega. A verdade é que Baker Mayfield era o que Cleveland estava precisando. Agora, exatamente. Agora fechou, né, a história. Cara, assim. eu vou falar por mais que ele possa não ser por mais que ele possa não ser o cracaço, mas assim, a cidade de Cleveland estava acumulando décadas de derrota. Precisava de um marrento para bater no peito e falar Browns é Browns e vai ganhar. Cara, eu tô contigo nessa aí. Eu não gosto, eu fico nessa, eu não gosto do Baker Mayfield, mas ele tem a pompa do Menzel. Só que ele é assim, anos-luz como quarterback do Menzel, mas ele tem a pompa, assim, obviamente ele treina pra caramba, o Menzel era zero compromisso. Mas, assim, a coisa de que tu falou de alguém com autoestima, tu não usou essa palavra, mas alguém com pompa e dar essa moral pro Browns, pra cidade, o Menzel trouxe, mas trouxe de um jeito totalmente errado, não era um bom jogador, enfim, nada a ver. Sim. Mas o Baker Mayfield traz essa pompa, assim, e ele... Aquela coisa ele é a questão fala, da mas marra também, mesmo, né? Mas a questão da marra do Baker que tá atrelada à vontade de ganhar. No Manziel, a impressão que dava que era a vontade de tirar onda, a vontade de se mostrar como... Eu só digo a pompa ricão, mesmo, sou garotão, mas o Baker tem essa coisa de brigador mesmo, né, cara? Com certeza. Levantou, é o que você falou, Berg, levantou a estima. E assim, é o que vocês falaram, né? Tão bizarro, foi tão bizarro assim a abertura de pontos do Browns assim no começo do jogo, que o Big Ben terminou o jogo com 500 jardas passadas, bateu o recorde do Tom Brady do Super Bowl lá que ele virou o jogo de passos completos, cara, 47. 68 tentativas, cara. E terminou chorando. Cara, aí que eu te pergunto, esse choro do Big Ben me chamou muito. Fala, Bidu. Eu queria perguntar assim, até pra você falar do choro mesmo. Será que a gente conversou no
quarto da temporada, que, isso aqui não vai acontecer, Big Ben não vai se aposentar. Mas será que esse final desse choro dele pode vir a ser cara, não quero mais jogar essa porra. Prenúncio, né? Prenúncio do término dele? Eu tive essa impressão quando eu vi ele chorando, eu fiquei assim, cara, não era pra tanto, assim, perdeu pro Browns, foi feio, mas assim, eu acho que o normal é se esperar ano que vem tem mais e tal. Ele tava numa desolação e com o Mike Pouncey, né? Eles assim, acabou, cara. Tipo assim, como se tivesse acabado. E parecia que ele já tava vindo na última temporada. E lembrando que o Big Ben foi draftado no mesmo draft do Philip Rivers, que já tá pensando nisso aí. Já saiu do time que o draftou, já tava cogitando a aposentadoria. O Big Ben ninguém falou, né? Mas depois de ter aparecido com esse semblante de choro depois dessa, a impressão que dava é que parece que nunca mais vai, porque o Steelers com o Big Ben normalmente se não for contender, ele é constantemente tido como um time que está sempre nos playoffs, né? Então não é como se não fosse ter outra chance na próxima temporada. O que parece é que ele deve estar cogitando, né? Eu achei estranho também. Eu falei você que eu tava com o Berg assim, porra, claro que ele vai se aposentar agora, depois que eu vi o Mike Pence e ele conversando, parece assim, cara, acabou. Mike Pence é o... Não, Mike Pence é o vice-presidente. Mike Pence. Eu falei, cara, será? Falei, Berg. Cara, esse choro aí me chamou muita atenção. Vou chover numa olhada um pouco, mas só para dar um contexto anterior a isso, que o Big Ben, cara, ele parece um cara, a carreira inteira dele, se não a carreira inteira, mas os últimos 5 anos, até me digam aí se vocês discordam, mas ele não parece um cara assim, tão que se importa com o jogo quanto outros, sei lá, que a gente pode listar aqui. Ele parece, tanto é que ele já falou, eu posso me aposentar no ano que vem. Isso ele falou em 2015 ou 2016. Posso me aposentar no ano que vem. Aí o Steelers draftou o Mason Rudolph. Aí ele, não vou ensinar. Tipo assim, parece um cara nem aí, assim, tipo uma coisa meio, assim, a cidade é minha mesmo, Steelers é meu, tipo, não parece um cara com vontade. É a minha leitura sobre ele. E esse ano em especial, esse time dos Steelers não tinha nada no ataque, não tinha era totalmente não característico do Steelers de correr e tal, não sei o que, tinha uma defesa boa, bem boa, mas o Big Ben, tem uma brincadeira num dos podcasts que eu ouço, que eles falavam que era o medium Ben, porque ele não estava com aquela estratégia de passe longo, tão caracterizado pelo Bruce Arians no início da carreira do Big Ben, mas não tá, e o Big Ben continuou isso durante a carreira inteira dele, uma característica de passe longo, de continuar com as jogadas, estender as jogadas, não sendo derrubado no pocket, porque ele tem 300 quilos. Ele era o quarterback nessa temporada que lançava mais rápido de todos os quarterbacks. Então, o Steelers jogou de passe curto a temporada inteira e foi no fundo da liga, um dos últimos 3 times em tentativa de corrida. Acho que é o que menos correu na NFL, se eu não estou enganado. Um dos 3 últimos que menos correu. Era o último, Era o último. Então, assim, não é nada Steelers, não tinha nenhuma característica de Steelers esse time. Então me parecia assim, o que eu tô falando há meia hora aqui é só para dizer que esse choro não tá me dizendo muito assim, tipo assim, esse era o nosso ano. Parece que esse era o último ano dele. Não é que esse ano eu achei que eu ia ganhar, parece que esse é o último ano que eu vou jogar. O cara chegando à realização que talvez eu não tenha mais disposição de fazer tudo isso de novo, cara, né? Porque não parece, o Big Ben, ele pode ser uma impressão totalmente subjetiva também, que pode ser só eu, sem conhecer nada a fundo do Steelers de fato, mas assim, a impressão que o Big Ben me passa, que é um cara que parece que, tipo, eu vou chegar lá, vou fazer aquilo que eu sempre faço e a gente vai ganhar. Exatamente isso. Não preciso treinar muito, porque vai chegar lá, Browns vai ser Browns, né? Exatamente. Aí quando se viu nessa situação, falou, e agora? Cara, agora, e aí será que vai ter uma off-season inteira de preparação, de fazer tudo? Cara, que mão, cara, pra chegar até aqui. Não tem essa, cara, já tá com a vida ganha, já tem todo o dinheiro que precisa. Acordar pra treinar, a família, poder sair com a família, vai ficar Eu acho que o Steelers tinha que fazer alguma coisinha pra provocar ele, pra atiçar, igual o Packers acabou fazendo com o Aaron Rodgers, né, de draftar. Tem que fazer uma troca pelo Jordan sucessor. Love. Cara, mas o Bidu falou bem ali, cara. O Mike Pouncey e o Mike Pence também chegou no final ali. Os dois sentaram ali com o Big Ben, cara. E uma coisa que ele falou que me chamou muito a atenção foi: tô mais chateado por ti do que por mim. Isso daí foi então, assim, muito... me parece, será que não tiveram umas conversas paralelas ali, tipo assim,
Deve ter rolado. Largando, deve sei ter lá, rolado. cara, sei lá. Então, assim, pode E bem Steelers, e se largar de uma hora para outra, ele tinha que dar um jeito de segurar até draftar o próximo, porque se largar de uma hora para outra, o Steelers vai ficar num buraco. Vai, Aquela busca de quarterback, o desespero que é ficando com Mason Rudolph. Steelers ano passado foi horrível, e só do Big Ben chegar mediano essa temporada foi uma diferença absurda para a passada, né? Exatamente. Eu acho que na mesma linha do Philip Rivers ficaria feio pro Big Ben pendurar a chuteira assim, mas é cada um com a sua motivação, com a sua cabeça, né? Não, bizarro mesmo, né, cara? Vamos então agora pro último jogo, né? Depois. Não, só queria fechar que como é que é a vida, né? O Steelers podia eliminar o Browns. O Steelers poupou o jogador para jogar na última rodada contra os Browns. Pois é. Perdeu o jogo e perdeu do Browns. Pois é, mas entendeu? É assim mesmo, assim, os futebol gods punem, né, cara? Os deuses do futebol punem. Você teve a chance de ganhar, não existe para mim. Com o futebol americano que eu aprendi esse negócio, assim, não tem esse negócio de poupar jogador. Por que você tá poupando jogador se você pode ganhar aqui e agora, entendeu? Podia já ter cortado mal pela raiz, aí deixa os caras ganharem moral pra cima do seu time pra chegar e soltar o Corvette no final, né? E você vê que a atitude também. Aí você vê como é que o Steelers é mal perdedor, como o Claypool, né? O Corvette. Mas aí o Browns vai. Eu tô tranquilo porque o Browns vai tomar um sacode do Kansas City. Tipo, mal perdedor, né? Exatamente, muito bem falado, porque não satisfeitos em dar motivação para esse jogo que eles perderam, eles já deram pro próximo. Já deram pro próximo. Pelo outro, eles já iam chegar com o rabo entre as pernas contra o Chiefs, agora vai falar, não, agora ele falou que a gente vai perder, então vamos mostrar. Vou jogar a vida contra esses caras, meu irmão. Foda. Não, perfeito. Então agora já ficamos muito tempo nesse jogo, vamos para o último jogo. Último jogo, Chicago foi até New Orleans e perdeu. Obviamente, Trubisky nem jogou tão mal, né? Mas 21-9 pro Saints. E finalmente, né, Berg? Finalmente, Michael Thomas fez seu primeiro touchdown nessa temporada. Aí, moleque. Porra. Bacana, cara. Fiquei muito feliz por ele, cara. Imagino que você ficou muito feliz, cara. Bidu, esse jogo, cara, eu vou falar uma coisa. Fala. Assim, fala pra esse mim. jogo é um dos motivos de que muita gente ficou chateada, ficou putaça, pé da vida, que abriram para 3 times no Wild Card. Em contraste com essas pessoas, que usam o Bears, que é um time bem ruim, que entrou nos playoffs, eu digo, bom, mas temos o Colts, que entrou com 11-5. Então, senão ficaria muito time bom de fora. Então, é um viés, né? Tem para bom e tem para ruim. O viés a gente tem um Colts muito bom entrando desse ano, e eu não entraria em outros. É um time ruim como o Bears entrando esse ano, que não entraria em outros. Por que eu tô dizendo isso? Porque o jogo foi assim, o placar não foi o que, não diz o que foi o jogo. O placar 21-9 já é um placar extenso, poderia ter sido mais, assim, o Bears não ameaçou em nenhum momento o time do Saints, cara, em nenhum momento. Pode-se falar naquele drop bizarro, daquele receiver sem nome, que eu realmente não sei quem é que dropou aquela bola, bizarramente, mas o Saints sempre esteve no controle do jogo, uma atuação bem boa do Drew Brees, mas assim, bem boa, nada mais que isso, bem boa do Camara, também nada mais que isso. Foi um jogo, uma vitória bem ao natural. Esse time do Saints, para mim, é o melhor roster da NFL. Ele tem o maior número de jogadores nota 8, digamos assim. Então é um roster muito bom, é um time muito bem armado pelo Sean Payton, muito bem armado mesmo, e assim, todo mundo cantou a pedra, todo mundo falou que é da Saints, ninguém nem hesitou em falar, não, mas o Bears pode, talvez nada. É um time que entrou pela porta dos fundos dos playoffs. Eu digo isso porque teve 5 vitórias seguidas no início da temporada, com a sua defesa excelente, que estava no início da temporada, mas depois foi caindo, aí o quarterback não segurou quando os ataques corresponderam à defesa. É um time que todo mundo sabia que não tinha futuro nesses playoffs. Tomaram uma sacolada lá do Packers e só entraram porque o Arizona ficou de fora, na última rodada, né? Então, assim, foi um jogo bem... É um jogo de semana 17. É um jogo de semana 16, semana 17. E acabou caindo por acaso nos playoffs. Aí começa os playoffs de verdade semana que vem pro Saints. Não, e o que tava dando certo não deu, né? Que o Montgomery não conseguiu correr nesse jogo, então só deu Saints mesmo. Mas a vitória dos Bears
no final da temporada foi contra times mais inferiores, cara. Então, assim, eu não dou muito... Tanto é que pegou o Packers e caiu de paraquedas. Caiu fedendo. Caiu, tipo assim, não deu briga contra o Packers. Então, o único jogo que ele ganhou, acho que... claro que acontecer isso foi sem surpresa. Eu acho que o único jogo que ele ganhou do time que tava com positivo foi do Tampa Bay. Eu acho que foi o único jogo, mas isso lá atrás, entendeu? Então, tipo... Não, é assim, concordo. Pra mim é um jogo de semana 17 que acabou caindo no wildcard. Show, perfeito. Hulk, tem alguma coisa a falar desse jogo? Só que eu vi um lance do Taysom Hill que eu não sei exatamente quanto que ele jogou, assim, ele teve... estatisticamente foi meio podre, né? Que ele teve 4 tentativas de corrida para 15 jardas. Só que eu fiquei na dúvida se ele ficou machucado ou não, que eu vi um lance que a defesa do Bears machucou ele, como eu acho que deve ser feito. Porque quando ele vai para lá, ele sabe que não é um quarterback, sabe que a principal ameaça dele é a corrida. Bateram nele como se ele fosse um running back e ele caiu fedendo, basicamente, assim, como se deve fazer, assim. Eu acho que é um abuso do Sean Payton. Eu ia tratar como desrespeito toda vez que você tira um dos melhores quarterbacks da história no Drew Brees para botar um Taysom Hill da vida, cara. Eu acho que tem que tomar mesmo, achei lindo que ele tomou e mais chance pro Drew Brees voltar aí a jogar, né? Cara, e eles fizeram desculpa, Abdul, eles fizeram um reverse com o Taysom Hill na muito goal line, abuso, cara. né, cara? Muito abuso. Bizarro, cara. Bizarro. Não, o Taysom Hill e o Sean Payton tomou um balde de slime no final do jogo, né? A gente tem que falar disso, cara. Esse jogo, deixa eu falar disso. Esse jogo foi transmitido pela Nickelodeon, cara. Muito foda. Que é a Nickelodeon. Nem sei se a galera que tá ouvindo sabe o que é Nickelodeon, mas é aquele canal por assinatura, que aqueles desenhos, tipo Bob Esponja e tal. Pô, muito tri, cara. Fizeram várias animações, tipo assim... Aquela história lá do receiver que deu um soco no cornerback do Saints, fizeram uma animação para explicar o que houve, era um soco do Bob Esponja com não sei quem. E aí, para explicar as regras, tinha aquele Young Sheldon, que é uma das séries da Nickelodeon. Aí aparecia o Young Sheldon, tipo, aparecia na animação uma criancinha, falando, né? Que é uma criança, né? Quando não sei o que uma criancinha. Cara, achei muito legal, muito diferente. E o Bob Esponja no... Bob Esponja quando o Kyron Santos ia bater o field goal, subiu o TD, Bob Esponja, o TD também ficava vindo as paradas do TD, ficava... slide, assim. Que tem. Só na animação na televisão, claro, né? Lógico, mas que fique claro isso. E o olhão do quarterback, o olhão. Foi muito foda. Cara, muito legal. Eu achei muito diferente. Foi maneiro. Eu acho que foi a única coisa que prestou no jogo, né? Foi a parada mais legal do jogo, foi isso. Com certeza. Acho que foi no jogo ideal pra ter isso, porque senão nem ia aparecer. Porque tirando isso, não parece que não é playoff de NFL, né? Exatamente. Nada a ver. Então, pessoal, pra gente terminar aqui, ficou então pro Divisional Round. Ficou sábado, 6h35, o Rams vai até a Green Bay jogar contra os Packers. E 10h15, os Ravens vai até Buffalo jogar contra os Bills. Domingo, Browns vai até Kansas City jogar contra os Chiefs. E o Tampa Bay vai até New Orleans jogar contra os Saints. Então, sim, cara. Agora começa. Quarta-feira a gente está de volta, né? Então, para a gente conversar fazer análise desses jogos, né? Isso aí. Isso aí. Pessoal, se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Deixa o joinha, compartilha com os amigos. Fala com os amigos sobre o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tem que dar... A gente tá com view bom no YouTube, mas tem que dar view lá também, galera. Tem que ter view em tudo quanto é lugar. Aquele abraço e até quinta-feira. Valeu! Valeu!